Olá para todos que estão nos assistindo. Estou aqui, eu sou a professora Tatiane Calvi. Estou aqui mais uma vez no enfoque, esse enfoque que está chegando à maioria, né? A maioridade, desculpe. Então nós estamos aqui no 18º enfoque e eu vou ministrar um mini curso para vocês que estão aí de casa. Tá? Então vamos lá nos nossos slides para a gente dar início, né, a essa fala. Vamos lá. Aqui, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre psicomotricidade e atividades essenciais na educação infantil. Então eu sou a professora Tatiane Calvi, tenho formação em educação física, sou bacharel em educação física, licenciada em pedagogia, mestre em ciências da motricidade e doutor em ciências da saúde. E adoro esse tema de psicomotricidade, principalmente quando se trata de populações especiais. Então, para esse mini curso, eu escolhi as atividades essenciais na educação infantil. Tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento psicomotor nessa faixa etária e como que nós podemos estimular as crianças que estão nesse período da fase de desenvolvimento psicomotor. Né? Que elas vão levar esse desenvolvimento para o resto da vida, né? Para todo o ciclo vital. Então, nós vamos falar do quão é importante o estímulo nessa faixa etária. Então, para a gente começar a falar sobre o processo de desenvolvimento psicomotor, vamos relembrar alguns aspectos que influenciam nesse processo de desenvolvimento. Então, nós começamos aqui falando das características hereditárias, né? Ou do processo filogenético. O que é esse processo filogenético? Todas as características que estão relacionadas com o meu processo evolutivo, né? Então, desde do início do processo, do início da evolução até a atualidade. Então, olha como, né, nós vamos nos desenvolvendo. Por exemplo, nós andávamos em 4 apoios. Depois, nós vamos passando a andar em 2 apoios, mas ainda com muito uso dos pés para a realização das atividades. E, né, mais atualmente, nós temos aqui essa estrutura em que nós utilizamos a nossa mão não mais para nadar, para caçar, para se apoiar, né? Mas também para manipular objetos, né? E o mesmo acontece com os nossos pés, né? Se antigamente, né, no início do nosso processo evolutivo, nós utilizávamos nadadeiras, né? Porque nós temos desde lá da fase aquática, né? Então nós temos aqui o uso das patas, em seguida nós temos o uso dos pés nessa estrutura que é utilizada para agarrar também. E, atualmente, né, com nossa estrutura de Homo sapiens, nós temos aqui os pés sendo utilizados para o processo para habilidade de locomoção, né, de deslocamento no espaço. Mas não quer dizer que a gente não possa utilizar os pés para realizar outras atividades, né? Então, aqui é o nosso processo filogenético passado rapidamente para a gente relembrar esse nosso processo evolutivo até a nossa estrutura atual. Então, se a gente for falar ainda do processo filogenético, nós tivemos alteração na estrutura crânio-facial, nós tivemos alteração na nossa estrutura da coluna, né? Então, hoje nós temos 3 curvaturas da coluna que nos permitem, né, manter essa postura ereta. Então, nós fomos tendo dentro desse processo evolutivo várias características que foram se modificando com o processo ao longo do tempo e também com a necessidade da realização de diferentes tarefas, né? Da realização de diferentes tarefas em diferentes contextos, né? E falando de diferentes contextos, nós iniciamos aqui
o nosso lembrete a respeito do desenvolvimento ontogenético. Então, o que é esse desenvolvimento ontogenético? São todas as características que vão se moldando ao longo do tempo a partir de estímulos ambientais, né? E se a gente for pensar na criança que está no processo de desenvolvimento, nós podemos iniciar a nossa fala com o desenvolvimento intrauterino, né? Então, esse desenvolvimento intrauterino, a gente pode pensar da seguinte forma: não, mas eu vou aplicar o estímulo a partir do momento que o bebê nasce, né? Mas esse processo de desenvolvimento intrauterino é extremamente importante para todas as atividades, para todo o processo de desenvolvimento que vem após o nascimento, né? Então, se a gente pensar no bebezinho que está se desenvolvendo dentro do útero da mãe, tudo que a mãe faz vai influenciar nas características desse bebê, né? Então, desde patologias que possam acometer a mãe e, consequentemente, acometer o bebê, até o uso de substâncias lícitas e ilícitas, né? Então, tudo que a mãe faz, algumas situações que levam a mãe a ter um estresse muito grande. Então, a alimentação, né? A gente não pode deixar de falar da alimentação. Então, todas as características que envolvem, né, a mãe que está gerando esse bebê podem influenciar nesse processo de desenvolvimento intrauterino desse bebezinho, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o estímulo nessa fase. O que eu posso fazer para estimular o meu bebê, então, nessa fase em que ele está se desenvolvendo dentro do meu organismo, né? Algumas coisas que eu posso fazer são leituras para o bebê. Eu posso utilizar músicas mais suaves, né? Existem estudos que comprovam que o bebê ele vai lembrar depois do nascimento aquelas músicas, as leituras que foram feitas para ele durante o processo gestacional, né? Olha que interessante como isso acaba influenciando o bebê nessa fase do desenvolvimento intrauterino, né? Então, outras atividades que eu posso fazer: conversar com o bebê, realmente passar a mão na barriga, né? O toque é importante. O cuidado com atividade física, para quem pratica algum tipo de atividade, né? Pensando ali nas pessoas que são da área da educação física, né? Então, os cuidados necessários, né, para aplicar atividade física para essa mãe que está gerando um bebê, né? Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, com essa mãe, principalmente para aquela que, durante o processo gestacional, inicia uma atividade física, tá? Então, a gente não vai focar nesse tema, mas para quem é da área da educação física, é importante que a gente tenha um cuidado extra, né, com a mãe que está gerando esse bebê, tá? Então, tudo que eu faço durante o processo gestacional, eu vou influenciar no desenvolvimento desse bebê pós o nascimento, tá? E quando a gente fala de desenvolvimento psicomotor, as características ambientais, além das características hereditárias, as características ambientais influenciam muito esse processo de desenvolvimento psicomotor, né? Então, aqui eu tenho mais duas imagens dos bebês após o nascimento, né? Então, eu tenho um bebê aqui numa tela de computador, né? Hoje em dia, a gente tem a questão de que os bebês e as crianças estão passando muito tempo em frente às telas, né? Tela de celular, tablet, computador, né? TV. E nós temos aqui a influência, por exemplo, do ambiente, o bebezinho aqui, né? Já maiorzinho, jogando rugby, né? Já com as características ali de passar um creme aqui, uma tinta, né, no rosto que as pessoas acabam utilizando os jogadores acabam utilizando durante o jogo, né? Então, olha só como que a criança é influenciada pelo ambiente onde ela está introduzida, tá? Então, se a gente falar sobre esse processo de desenvolvimento ontogenético,
todos os estímulos que eu ofereço para a criança são importantes e vão influenciar nos processos de desenvolvimento desde a infância e por todo o ciclo vital, né? Então, é importante que eu escolha, né, as melhores formas de incentivar e estimular a criança em relação a esse processo de desenvolvimento psicomotor. E, ao contrário, se eu deixar da criança, eu acho que, particularmente, isso é muito mais importante, então eu tenho sim que identificar quais são os melhores estímulos de acordo com a faixa etária e com as características individuais dessa criança, mas eu também tenho que pensar na falta do estímulo. Então, se eu falar que se eu estiver relacionando uma criança que passa muito tempo em frente a uma tela de computador, né, ela está deixando de ter alguns estímulos motores, por exemplo. Né? Ela talvez esteja tendo um estímulo cognitivo, sensorial, mas ela está deixando de fazer o movimento que ela deveria fazer nessa fase. Tá? Então, só para a gente voltar um pouquinho aqui, que eu acabei me esquecendo, se eu tiver, por exemplo, gestação de gêmeos, né, esses dois bebês, eles vão falando do movimento, eles vão se movimentar menos dentro do útero, né? Então, quando os bebês ali estão se movimentando, eles estão tendo os primeiros reflexos, né, de acordo com os estímulos que são dados para ele, por exemplo, a mãe passar de um ambiente escuro para um claro, um ambiente silencioso para um ambiente com maior barulho, passar de uma posição deitada para uma posição em pé, são estímulos também que eu acabo oferecendo para o bebê e eles vão se movimentando ali durante o processo gestacional. Eles mexem as perninhas, os bracinhos, colocam a mãozinha na boca, o pé na boca, então vai brincando com o cordão umbilical, né? Então, são estímulos motores que a criança, o bebezinho, ele já vai tendo durante o processo de gestação até essa fase do nascimento, tá? E eu tenho também algumas consequências, por exemplo, de uma gestação a termo, né? O bebê nasceu antes, né, das 40 semanas. Então, a gente tem ali algumas características que podem influenciar no processo de desenvolvimento pós o nascimento. Tá? Posso também ter algumas complicações no parto, né? Então, algumas características que podem influenciar esse processo de desenvolvimento. Tá? E quando eu falo desse processo de desenvolvimento que é natural, né, dos bebês, eu coloquei aqui um exemplo em relação ao controle postural e à locomoção dos bebês. Tá? Então, mudando aqui de lado, vamos lá para o outro lado, começando aqui falando do bebezinho que acabou de nascer e ele está nessa posição prona, eu já posso começar a colocar estímulos para o bebê, colocar mobile, né, conversar com o bebê, colocar tecidos, né, para o bebê ser estimulado de maneira sensorial, né? E aí a criança o bebezinho dessa fase, ela vai passar para outra fase de decúbito dorsal, né? Então, a gente tem as características da criança que começa a rolar. Então, se a criança não faz esse processo de maneira natural, eu vou ter que estimular, né? Então, a gente está tendo aqui o bebezinho com os estímulos aqui, já tendo controle de pescoço, iniciando o controle de tronco, né? Em seguida, eu vou passar por uma outra fase, que é o sentar de maneira dependente, ou seja, eu deixo ele com algum suporte, né? Depois ele vai passar por uma fase em que ele vai sentar sem esse suporte, de maneira independente. Depois ele vai começar a se deslocar no espaço, então ele pode rastejar, ele pode engatinhar, se deslocar em 4 apoios, né? Tem gente tem bebezinho que não engatinha, ele vai em 4 apoios. Ou ele senta e vai arrastando, né? E aí é a maneira como ele se sente melhor para se deslocar no espaço. E eu chego numa fase, né, que todo mundo espera, que o bebê tenha essa locomoção independente, né, sem apoio nenhum.
Então, olha aqui, né? Numa linha temporal, o bebezinho, naturalmente, ele vai passando por determinadas fases, né? E se ele não está passando por essas fases, né, num período que a gente considera natural, né, a gente tem que identificar o que está havendo com esse bebê e iniciar os estímulos o mais rápido possível, tá? Então, o que acontece? Eu passo para uma fase que é chamada de estimulação essencial, né? Então, essa estimulação essencial é toda característica, todo estímulo que eu ofereço para os bebês para o desenvolvimento integral, né, dele. Então, relacionados a aspectos físicos, cognitivos, sociais e emocionais. Desse bebê que está após o nascimento, então de 0 a 3 anos de idade. E eu posso incluir, né, os bebês de alto risco ou com algum tipo de deficiência, né? Pensando lá naquela fase de desenvolvimento intrauterino, algo que possa ter acontecido durante o processo gestacional ou logo após o nascimento até 3 anos de idade. Então, se o bebê nasce pré-termo, né, ou nasce com algum tipo de deficiência, eu tenho que iniciar esse estímulo o mais rápido possível para que até 3 anos de idade ele possa se aproximar de uma fase de características da criança que está dentro dessa fase natural, tá? Nesse processo de evolução, né, das características psicomotoras de maneira natural, tá? Então é necessário que eu faça essa estimulação essencial ou estimulação precoce, tá? Mas o que eu vejo atualmente, né? Muitas crianças, mesmo que ela não nasça com alto risco ou com algum tipo de deficiência, pelo fato da falta de estímulos que eu comentei, né, anteriormente, ela acaba tendo maior dificuldade em realizar e ter esse desenvolvimento psicomotor de maneira natural. Então aí o risco, né, da falta de estímulo nesse período da vida da criança, tá? Então, o que eu posso fazer para estimular a criança nessa fase? A criança que está com alguma dificuldade nesse processo de desenvolvimento psicomotor, tá? Eu posso utilizar atividades psicomotoras, que é o que eu vou dar o foco aqui hoje, né? Nós temos N possibilidades de estimular os bebês e as crianças. E hoje aqui eu vou falar de uma ferramenta específica que é a psicomotricidade. Então, eu vou oferecer, eu vou indicar, né, algumas atividades psicomotoras que possam estimular as crianças nesse período da vida dela, tá? Então, com isso, a gente volta aqui no conceito de psicomotricidade para a gente relembrar o que é psicomotricidade, né? Então, são estímulos sensoriais, perceptivos e motores, né, que eu posso oferecer para diferentes indivíduos, né, de acordo com suas características, e que permite o desenvolvimento global desse indivíduo. Tá? Então, quando eu penso no desenvolvimento global, quando eu penso na psicomotricidade sendo realizada com esse objetivo, eu vou desenvolver características cognitivas, motóricas e psicossociais dessa criança. Tá? E quais são as bases da psicomotricidade para que eu possa planejar e aplicar esses estímulos de maneira adequada? Tá? Então, essas são as bases psicomotoras. Eu tenho a tonicidade, equilíbrio e coordenação, lateralização, esquema e imagem corporal, estruturação espaço-temporal, praxia global e praxia fina. Então, vamos relembrar esses conceitos. Tá? Tonicidade. Então, são todas as características que estão relacionadas com o tono muscular, que é a contração natural da nossa musculatura. Então, se eu estiver falando de uma criança que tenha alguma patologia, alguma dificuldade, eu posso, por exemplo, ter crianças que possuem um hipotônus, ou seja, uma criança que é mais molinha, né, o tônus muscular dela é mais flácido, e eu posso ter crianças com hipertonicidade,
né? Então são crianças mais rígidas e acabam tendo dificuldades no controle do movimento por conta dessa rigidez muscular natural, né? Em repouso. Então, por exemplo, eu estou aqui em pé, eu estou tendo uma contração natural da minha musculatura para me manter nessa postura. Então, quando eu falo de tonicidade relacionada à psicomotricidade, são todas as características que envolvem esse tônus muscular. Até mesmo, né, o processo de nervosismo, de ansiedade, de estresse, né? Então, tudo que possa oferecer um tipo de estresse para a criança e até para nós adultos, acaba modificando a nossa estrutura, o nosso tônus muscular. Então, lembre-se vocês de alguma situação que vocês já tenham passado, em que vocês se sentiram mais rígidos, mais tensos, né? Com dores, né? No pescoço, né? No trapézio, né? Então, aquela rigidez muscular. Então, isso pode acontecer, né? Até numa situação, né, que não esteja relacionada com uma patologia. Tá? Então, o tônus muscular é importante para a nossa expressão corporal e também para controle da nossa postura e, consequentemente, a realização de outras habilidades do dia a dia, como locomoção, né, a criança sentada na cadeira, na escola, né, e qualquer outro tipo de atividade que envolva esse controle da postura. Tá? E lembrando, se a criança não tem uma boa postura, um bom controle corporal, ela acaba tendo dificuldade na realização das outras bases. Tá? Então, passando para a segunda, nós temos equilíbrio e coordenação. Então, equilíbrio envolve também o controle postural e a coordenação envolve todas as características que controlam o movimento do corpo de maneira de maneira controlada, ou seja, de maneira que eu possa realizar as atividades de uma maneira mais harmônica. Tá? Então, aqui eu tenho o equilíbrio e a coordenação motora. A lateralização, que envolve todas as características relacionadas ao corpo, no ambiente, né? Então, por exemplo, lados do corpo, esquerda, direita, se fica acima ou abaixo, se fica dentro ou fica fora, se fica à frente ou fica atrás. Então, são características relacionadas à posição do corpo e à posição dos objetos em relação a esse corpo. Tá? O esquema e a imagem corporal estão relacionadas de como que a criança percebe, né, o seu corpo e o corpo do outro. Tá? Então, todo o esquema corporal, partes do corpo, características do que esse segmento, esse corpo como um todo consegue realizar no ambiente. Tá? Então, se ele consegue saltar, se ele consegue correr, se ele consegue rolar, se ele consegue girar, né? Então, além das partes do corpo, né, a estrutura, o esquema corporal está relacionado com o que esse corpo consegue realizar, tá bom? Estruturação espaço-temporal também é extremamente importante nas tarefas do dia a dia, né? E se eu estiver falando do ambiente educacional, um ambiente escolar, a estruturação espaço-temporal, ela está até mesmo diretamente ligada com o processo de leitura e escrita. Tá? Então, se a criança tiver uma dificuldade espaço-temporal, ela vai apresentar dificuldade na leitura e na escrita. Tá bom? Então, o que é a estruturação espaço-temporal? São todas as características temporais que eu utilizo na realização das tarefas. Tá? Então, uma dinâmica rítmica, né? E o espaço onde essa tarefa está sendo realizada, ou o objeto que está sendo utilizado, que está sendo manipulado, né, por essa criança dentro de um determinado tempo e espaço. Tá? E aí, conforme eu for apresentando as imagens, né, a gente vai conversando sobre essas características. Tá bom? Aqui na estruturação espaço-temporal também é importante colocar que o nosso tempo cronológico também
está relacionado com essa estruturação espaço-temporal, tá? Então, por exemplo, a criança entender o que é manhã, tarde e noite, os dias da semana, né? Os meses. Então, tudo que envolve as tarefas que ela faz num determinado espaço de tempo, né? Então, é realmente importante, né, que a criança aprenda essa estruturação, tenha estruturação espaço-temporal. A praxia global é todo movimento consciente realizado com grandes grupos musculares, tá? E a praxia fina são todos os movimentos realizados, né, com consciência também, né, mas que usa pequenos grupos musculares. Então, vamos lá, né? Então, tendo essa estrutura psicomotora, a gente consegue fazer essa estimulação essencial. Então, a psicomotricidade, ela pode ser utilizada em qualquer fase da vida, tá? Mas nós vamos nos atentar aqui às atividades que podem ser utilizadas para o estímulo de crianças de 0 a 3 anos de idade, tá bom? Então, vamos lá, vamos brincar. Né? Então, como que eu aplico essas atividades para a criança que está nesse processo de desenvolvimento nessa faixa etária? É brincando. Tá? Então, as atividades devem ter um caráter lúdico para que a criança sinta mais prazer em realizar essas atividades. Tá? Então, vamos começar aqui, como eu falei, eu vou falando base por base psicomotora. Tá? E nós vamos iniciar aqui falando da tonicidade. Tá? Ou das relações tônicas que envolvem a contração muscular desse bebê. Então, vamos supor que o bebê tem alguma dificuldade, né, em relação ao tônus muscular dele. Eu posso estimular de várias maneiras. Tá? Então, eu trouxe aqui uns exemplos de como nós podemos estimular os bebês que têm dificuldade no controle de tronco, controle de pescoço, tá? De membros inferiores, membros superiores e assim por diante. Então, vamos começar aqui. O bebê que tem dificuldade em ficar nessa posição, né? O que eu faço? Ele prefere, por exemplo, ficar de barriga para cima. Tá? Então, eu coloco ele nessa posição, de barriguinha para baixo. Posso utilizar um travesseiro, posso utilizar um colchonete enrolado, posso utilizar os rolinhos de espuma, tá? Eu posso utilizar cobertores. Então, assim, pensando que eu posso estimular o meu bebê tanto no ambiente de casa, né, quanto no ambiente educacional, né, pensando na educação infantil. Tá? Então, eu posso colocar o bebezinho nessa posição e para estimular com que ele fique nessa posição, eu vou sempre utilizar algum tipo de brinquedo, né? Algum brinquedo, algo que chame a atenção do bebê. Tá? Então, eu coloco aqui alguns brinquedinhos na frente dele e peço para ele alcançar. Eu vou estimulando ele que alcance esses objetos. Tá? Outra atividade que eu posso fazer, utilizando a bola de pilates. Tá? Então, eu coloco o bebê aqui na bola de pilates. E mesma coisa, aqui eu estou utilizando uma segunda pessoa segurando o bebê, né, dando um apoio aqui sempre no quadril do bebê. Então eu sempre vou, quando eu estiver falando de controle postural, é sempre importante que eu faça que eu segure o bebê aqui pela cintura. Tá? Então, quando eu seguro o bebê aqui pela cintura, eu estou conseguindo estabilizar o tronco dele, né, que é a junção, bem na junção com os membros inferiores. Tá? Então, eu coloco o bebezinho aqui nessa posição e, mais uma vez, eu vou dando aqui o estímulo com algum brinquedo. Tá bom? Então, olha, meu bebezinho, ele já consegue se manter nessa posição, já está tendo controle de cabeça, controle de pescoço, já está conseguindo controlar o tronco, tá? Mas ele ainda sente dificuldade em sentar, né? De maneira sem apoio, tá?
Então, eu vou colocar aqui o bebê sentadinho também, posso utilizar o mesmo rolinho, né? Ou mais uma vez a bola de pilates. E aí eu coloco ele aqui, mais uma vez dando o apoio na cintura. E aí posso colocar algum brinquedo aqui na frente dele, ou uma pessoa também segurando um brinquedo aqui na frente dele, para que ele esteja estimulado a balançar o tronco, tá? Então, é mais uma possibilidade. Bom, o meu bebê, agora ele já tem esse controle do tronco de maneira independente, ele já senta de maneira independente, tá? Mas ele ainda está com dificuldade em se locomover, ele ainda não engatinha de maneira independente, tá? Então eu posso, dando estímulos para que ele melhore esse controle de tronco inicialmente, colocando ele num cobertor, sentadinho, ele já senta de maneira independente, e eu vou arrastando ele aqui pela sala, para que ele vá controlando. Então eu vou destabilizar, agora eu vou tentar tirar essa estabilização dele, para que ele entenda, esse controle do próprio corpo. O mesmo eu consigo fazer na posição prona aqui, em que ele está de barriguinha para baixo, coloco ele num carrinho, como se fosse um skate, e aí eu vou também deslocar ele no ambiente, vou deslocá-lo no ambiente, para que ele tenha maior controle de tronco. Então, olha só que interessante, eu passo de atividades em que eu estou dando o apoio para ele, para outras atividades, isso no decorrer do tempo, para outras atividades como essas, em que eu estou desestabilizando o bebê para que ele entenda, essa modificação no corpo dele e ele melhore o controle postural. Bom, agora ele já tem um bom controle de tronco, ele já conseguiu fazer essas atividades, que envolveram o ambiente mais instável, mas ele ainda não gatinha de maneira independente, tá? Então eu posso usar, por exemplo, uma toalha, um cobertor, uma fralda, e aí eu vou colocar o bebê na posição de engatinhar, vou segurá-lo, vou dar esse apoio para ele, com o tecido, e aí ele vai movimentando, de acordo com esse padrão do movimento do engatinhar. Então eu retiro parcialmente o peso dele, então se ele não estava conseguindo fazer isso por conta do peso do corpo, eu retiro um pouco o peso do corpo dele parcialmente, e aí eu consigo fazer com que ele vá sendo estimulado em relação ao movimento, das perninhas. E em seguida eu posso colocá-lo aqui dentro de um túnel, dentro de caixa, se eu não tiver um túnel como esse, de tecido. Posso colocar caixas, de papelão, e aí a criança passa por dentro. Então eu vou, avançando com os meus estímulos, tá? Outras atividades aqui que eu posso utilizar com os bebês. Então eu vou mexendo as perninhas, posso colocar o bebê entre as pernas, entre as minhas pernas, e aí eu vou mexendo as perninhas do bebê, tá? Depois eu vou mexendo o tronco dele, para cima e para baixo, o mesmo que está acontecendo aqui. E futuramente eu posso colocar o que eu chamo de sapatinho musical, Então existem, meias e sapatinhos que realmente emitem sons, Mas eu posso aqui fazer uma adaptação com um copinho de plástico, um guiso. E aí eu coloco fita adesiva aqui no sapatinho do bebê. Para que serve, essa estimulação no pezinho? Então, eu estou aqui, o bebê não movimenta as perninhas de maneira voluntária. Eu começo a fazer esse movimento com ele, dando esse estímulo diretamente nas perninhas, e depois eu coloco um som. Então, toda vez que eu mexo a perninha dele, ele vai entender que ele tem esse estímulo sensorial, Então, a partir desse momento, ele sozinho mexer as perninhas para ouvir o barulho do sapatinho, tá? Então, eu vou também progredindo nessas atividades, Então, a gente vai passar agora para o equilíbrio e coordenação. Então, ali são algumas atividades que eu posso utilizar
para estímulo do tônus muscular do bebê, tá? Dentro do equilíbrio da coordenação, eu posso ir avançando. Então, ó, eu posso pegar um rolinho, né? E aí eu consigo colocar a criança ali como se fosse uma gangorra, né? E vou modificando, né? Vou estimulando o controle postural dela em relação à gravidade, tá? Eu posso, lembra que a criança, o bebezinho estava deitado no skate, né? Agora eu posso colocar ele sentado, ou se for uma criança maior também sentado, e aí com o bambolê eu vou ajudar ali no deslocamento dele pela sala, tá? Outras tarefas que eu posso fazer com a criança ou com os bebês, né? Então, com os maiorzinhos, eu posso colocar obstáculos, uma corda para que ele consiga caminhar sobre esses obstáculos, né? Sobre a corda. Na corda eu posso começar em linha reta e depois fazer um zigue-zague para ir complementando as atividades. Posso colocar ele em cima, as crianças em cima de discos, né? De equilíbrio, tá? Tanto disco de madeira quanto disco de borracha. Existem alguns discos de madeira em que ele tem um labirinto com uma bolinha e a criança tem que levar a bolinha, né? Como se fosse nessa posição, né? Com os pés paralelos. E aí o disco lá no pé, ele vai modificando, né, a posição do disco e ele tem que levar a bolinha de um ponto a outro. Então é uma outra possibilidade que eu tenho de estimular a criança, tá? Tenho outras duas atividades que eu posso fazer com bolas, né, medicine ball, que são bolas de peso, então a criança vai passar por esses obstáculos como se fossem pedras, tá? Eu posso utilizar ferramentas, né, como esse pezinho aqui que é de areia e uma corda para dar uma informação sensorial extra para ela se manter em equilíbrio sobre as bolas, né? Essa estrutura, né, é chamada de âncora, né, e ela estimula a percepção áptica, né, que é o nosso sistema tátil sinestésico entrando em ação. E eu posso fazer uma atividade aqui também de pé de lata, tá? Por exemplo, essa é uma criança, né? E ela tem baixa visão, né? Ela só vê vultos. E ela conseguindo aqui com o estímulo melhorar o controle postural dela aqui e o equilíbrio e a coordenação motora, tá? Então é possível se fazer com crianças que tenham, né, algum tipo de deficiência também. Se ela tiver maior dificuldade, eu posso auxiliar ela no primeiro momento e depois deixá-la com que ela faça sozinha a atividade, tá? Aqui nós passamos para outra base psicomotora, que é a lateralização. Então, a mesma coisa, né? Algumas atividades aqui que podem ser utilizadas. Como, por exemplo, a criança, levanta uma perna, levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo, agora levanta a perninha direita, levanta a perninha esquerda, tá? Então eu posso fazer atividades dessa forma. Eu posso pintar, né, um segmento do corpo dela e pedir para ela identificar qual é esse segmento. Posso utilizar figuras geométricas e pedir para ela, olha, coloca a mão direita, né, no retângulo vermelho, né? A mão esquerda no retângulo verde, o pé esquerdo na figura amarela. Então eu vou, né, indicando as partes do corpo. E aqui, mais simples, né, que eu posso fazer com a criança, tem bambolês espalhados pela quadra, né, pelo espaço. E aí eu falo, olha, na minha contagem, no meu já, todo mundo vai correr e vai ter que colocar a mão direita dentro do arco verde. E aí elas saem correndo e a hora que ela se depara com o arco verde, ela tem que identificar a mãozinha dela, qual que é a direita e qual que é a esquerda. Mas só para a gente identificar aqui que a gente tem outras atividades, né, que a gente pode fazer com a criança. Então, por exemplo, usar setas coloridas e depois pedir para ela, eu posso recortar essas setas, né, e depois pedir para ela colocar em cima das setas que estão na mesma direção, tá? Aí eu não preciso nem falar para ela se ela precisa colocar para a direita ou para a esquerda, né? Ela identificando o lado, né, para que a seta está apontada, já está legal, tá bom?
O mesmo eu posso fazer aqui com as luvinhas, então, para que lado que está o polegar? Né? Então, ela tem que identificar aqui a luvinha vermelha, mão direita, luvinha azul, mão esquerda. E ela tem que colocar a luvinha do lado certo, ali nas luvinhas que estão abaixo. Tá? Aqui, na figura de baixo, eu vou dando indicadores aqui para ela, com círculo e setas, e ela tem que realizar o movimento. Então, eu indico para ela, olha, quando tiver um círculo, você vai ficar parada, tá? Com o braço cruzado. Quando você tiver a seta para um lado, você vai ter que estender o braço do lado que está a seta. Mais uma vez, não preciso nem dizer nesse momento direita e esquerda, mas somente para que ela entenda, né, para que lado que a seta está indicando. Seta para cima, ela tem que levantar os braços, né? Seta para baixo, eu posso pedir para ela agachar. Então, conforme eu vou dando as instruções aqui, ela vai tendo que realizar os movimentos de acordo com essas instruções, tá? E aqui a mesma coisa, ela tem que identificar, ela não precisa nem entender direita e esquerda ainda, mas ela tem que identificar os bonequinhos. Então, eu tenho que dar uma metade do boneco e ela tem que encontrar a outra metade semelhante, tá? A mesma coisa aqui, o menininho e a menininha. Então, são algumas atividades que envolvem lateralização. Então, olha só, eu posso começar que a criança entenda o que é um lado, o que é outro, o que é para frente, o que é para trás, o que é em cima, o que é embaixo, antes dela realmente entender o que é direita e esquerda, tá? Continuando aqui, a gente vai ter a imagem corporal e o esquema corporal. Então, olha só, eu posso começar com atividades bem simples, como a criança, deixando a criança se olhar no espelho e identificar a parte do corpo dela, tá? Então, aqui eu coloco um espelho. Também tem alguns brinquedos que tem uma parte que é laminado, né? E aí não tem o risco do vidro, né? Então, ela pode ali ficar manipulando esse brinquedo e ela vai se ver, né, nele. Então, ela vai identificando já as partes do corpo, do rosto, as expressões faciais, tá? Aqui eu peço para a criança identificando as partes do corpo dela. Então, onde está o narizinho? Onde está a orelhinha? E assim por diante, tá? Outras atividades que eu posso fazer. Aquela tradicional, que é o risco da criança no chão, e depois ela pode identificar quais são as partes desse boneco, né, que ficou ali desenhado no chão. Eu posso, por exemplo, aqui unir os blocos, né, a coordenação motora fina, a coordenação motora da pegada, né, e aí eu vou dar os bloquinhos, deixo a criança deitada, e aí a outra vai colocando os bloquinhos em volta do corpo dela. Outras atividades que eu posso fazer, dar um desenho para ela, como aqui do palhacinho, né, e ela recortado, e ela tem como um quebra-cabeça identificar quais são as partes do corpo. Tá? Então, onde que eu coloco essa parte aqui que vem logo após a cabeça, né? Onde que eu coloco as perninhas? Então, ela vai entendendo aqui, né, como que é essa estrutura corporal. E aqui só do rostinho, né? Então, o que está faltando nessa figura? O que está faltando na figura ao lado? Tá? Então, ela vai preenchendo as partes do corpo que estão faltando, tá bom? Vamos passar para mais uma? Aqui a gente tem, por exemplo, o siga o mestre, né? Então, o professor vai fazendo a atividade e a criança vai reproduzindo. Então, ó, só estende o braço, agora vamos colocar o braço para cima, tá? Agora vamos saltar, vamos andar em 4 apoios, vamos imitar um cachorrinho, uma minhoca, né? Um macaquinho. Então, eu vou dando as instruções e a criança vai copiando, né? O tradicional siga o mestre, tá? Então, isso são atividades que eu posso utilizar com esquema imagem corporal. Então, nós passamos para a nossa estruturação espaço-temporal, que eu disse que é extremamente importante para a realização das tarefas do dia a dia e também para as atividades dentro do ambiente educacional, ambiente escolar, como, por exemplo, a aprendizagem da leitura e da escrita. Tá? Então, que tipo de tarefas nós podemos fazer com as crianças nessa faixa etária?
Tá? Então, é importante que a gente comece pela estruturação espacial, né? Então, para a criança entender qual é a relação do corpo dela no espaço e dos objetos que estão nesse espaço, tá? Então, eu posso começar, por exemplo, lá com o bebê, fazendo atividades como essa, bem simples. Eu vou pegar uma caixa, colocar alguns brinquedos de diferentes tamanhos dentro da caixa, eu vou alinhavar e depois eu vou pedir para o bebê retirar esses objetos de dentro da caixa. Então, com essa atividade, que é bem simples, os bebês eles já vão identificando, bom, esse brinquedo passa por aqui, esse outro não passa, né? Então, ele vai identificando o tamanho, né, dos espaços de acordo com o tamanho daqueles objetos. E ele vai ali construindo, né, a sua estruturação espacial. Mais para frente, eu posso fazer atividades como essa, né? Então, olha, está todo mundo aqui nesse espaço da sala de aula. E tem algumas figuras geométricas como um quadrado. Tá? Então, ao meu sinal, vocês vão ter que entrar nesse quadrado. Tá? Então, ó, eu vou estar dentro do quadrado. Olha, eu utilizando a lateralidade, né? Então, vocês vão estar dentro do quadrado, tá? Será que cabe todo mundo dentro do mesmo quadrado? Ou será que vai ter que ficar alguém de fora, né? Então, eu vou modificando as atividades. Por exemplo, eu posso também espalhar vários arcos no chão, em que a criança, o mesmo número de arcos para o número de crianças que eu tenho. Então, vai todo mundo entrar em um arco, né? E depois eu vou retirando os arcos e elas vão tendo que se adaptar. Então, entram 2, entram 3, entram 4, até que chega o momento que todas tentam entrar no mesmo arco e aí isso não é possível. Então, é uma maneira de eu ir trabalhando, de eu ensinando para ela a respeito dos objetos no espaço e do corpo dela nesse espaço, né? Eu posso, por exemplo, usar aqueles túneis ou os arcos mesmo, né? Colocar os arcos para que a criança passe por dentro. Eu posso usar arcos de diferentes tamanhos. Então, será que você passa nesse? Nesse aqui você passa? Então, a gente vai trabalhando com essa relação espacial. Tá? Outra característica, agora temporal. Eu posso fazer atividades como essa. Eu dou uma sequência aqui nos cubos, né? Se a gente puder aproximar aqui a imagem, a gente pode ver que tem uma sequência correta. Então, ele vai pegar o cachorrinho, vai levar o cachorrinho para tomar banho, depois ele vai secar o cachorro, e aí ele vai, sei lá, levar o cachorro para passear. Então, olha só, ele pegou o balde de água, chamou o cachorro, deu banho no cachorro e depois colocou a coleira. Então, é uma sequência. Aqui, dias da semana. Então, dentro dos dias da semana, o que você faz de tarefa? Você acorda, você toma o café da manhã, depois você almoça, você ajuda nas tarefas da casa, né? Então, dentro de sala de aula, eu também posso ir colocando essas tarefas, né, para a criança. Olha, você chega na sala de aula, qual é a sua tarefa? Você tem que deixar a sua bolsa aqui, você tem que deixar seu material na carteira. Então, eu posso ir criando diferentes sequências para a criança colocar em ordem. Tá? E, por último, a gente vai unindo os dois. Então, olha, eu posso fazer uma tarefa como essa, em que eu tenho um tecido, né, um lençol, várias bolinhas, e aí as crianças em conjunto jogam essas bolinhas para cima e elas têm que recolher todas as bolinhas. Tá? Eu posso iniciar com uma bola e ir aumentando 2, 3, 4, até que eu coloque ali uma porção de bolas para as crianças recolherem. Eu posso fazer isso também de maneira individual, né? Cada uma com um pedaço de tecido e aí joga para cima e recolhe, tá? Ou em grupo, como é esse caso. E por último, eu coloquei uma atividade que também é bem simples, né? Que é o pula-corda, mas que envolve essa estruturação espaço-temporal. Então, é uma tarefa simples, mas que para a criança
ela pode se tornar complicada. Então, eu posso iniciar, por exemplo, com uma corda fazendo cobrinha para que ela salte. Eu posso bater a corda no chão para que ela salte. Tá? Então, até que eu realmente bata a corda e ela tenha que passar direto. Depois, ela começa na corda e ela tem que saltar no ritmo da batida da corda e assim por diante. Tá? Então, atividade aqui de estruturação espaço-temporal. Tá? Vamos chegando aqui para a nossa praxia global. Estamos chegando no final das nossas bases psicomotoras. Eu coloquei aqui duas imagens, né, que estão relacionadas com a praxia global. Então, lembrando que são todas as atividades voluntárias, intencionais, né, pensadas, que eu realizo utilizando grandes grupos musculares. Então, eu posso falar de corrida, de salto, de arremesso, de recepção de objeto, né, e tudo mais. Então, eu coloquei aqui duas imagens. Uma que é um circuito em que eu posso introduzir vários elementos para a criança subir, descer, correr, né, jogar. Eu posso colocar estações. Então, cada estação ela faz um movimento global diferente. Tá? E eu posso fazer aqui em forma de circuito ou em forma de estação. E aí colocando várias habilidades diferentes. E nessa figura aqui ao lado, que envolve somente a corrida, a gente tem aqui o exemplo de uma criança cega, né, realizando essa tarefa de corrida de maneira independente. E como que ela está realizando essa tarefa? Tem uma corda aqui presa ao lado da pista de atletismo, né? Uma outra corda que está anexa a ela, e a criança segurando essa corda, ela consegue usar a informação da corda que está presa para ela correr em linha reta. Tá? Então, como que eu posso fazer isso na escola infantil, por exemplo? Eu posso amarrar uma corda em algum espaço que eu tenha, né, amplo, pode ser uma sala de aula, e amarrar a corda em duas cadeiras, por exemplo, e colocar um bambolê nessa corda. Tá? Então a criança vai segurar na corda e ela vai segurar no bambolê e ela vai correr utilizando a informação ali da corda em que esse bambolê está anexo. Tá? Então, dois exemplos. Eu posso, de coordenação de praxia global, utilizar então várias atividades que envolvam essas habilidades, né? De corrida, salto, arremesso, recepção. Tá? Então, atividades que envolvam grandes grupos musculares. E chegando aqui na nossa praxia fina, tá? Nós temos também diversas atividades que podem ser utilizadas para a estimulação das crianças. Tá? Então, vou começar aqui com uma bem simples, que é colocar elástico na lata. Tá? Então, olha só, é uma latinha com elásticos, né, de dinheiro, e aí a criança tem que abrir o elástico para colocar na latinha. Tá? Então, ela vai começando a utilizar os pequenos grupos musculares aqui dos dedos, né? Os flexores, os extensores. Tá? Outras atividades que eu posso utilizar. Um escorredor aqui de macarrão com canudos, e aí a criança vai colocando esses canudos nos buraquinhos aqui do escorredor. Tá? Outra atividade que envolve também essa apreensão manual, né? Pequenos objetos dentro de uma caixa, uma forminha de gelo, e a criança vai pegar esses objetos e colocar na forminha. Eu posso complementar, posso colocar números aqui em cada quadradinho da forminha, e ela tem que colocar um objeto, 2 objetos, 3 objetos e assim por diante. Então eu vou trabalhando outras características que envolvem a cognição também. Tá? Atividades mais simples, né? Um cesto, fitas de EVA, e a criança tem que ir fazendo entrelaçando, né, esse EVA no cesto. Atividades que envolvem coordenação motora também. Várias bolinhas de algodão, né? Bolinhas coloridas. E eu posso pedir para a criança pegar, pega o verde, só pode pegar o vermelho agora, usando um prendedor de roupa, um pregador, né? Caixa de sapato com o alinhavo,
posso fazer só o alinhavo, ou eu posso pedir para a criança fazer o alinhavo e depois dar a laçada do tênis, até mesmo pensando em que ela vai aprendendo a respeito dessa laçada, né? O professor da escola, ele toda hora está amarrando o tênis de alguém, né? Então aqui eu posso ensinar a criança a dar a laçada no próprio tênis, no próprio sapato. E aqui mais algumas atividades. Eu posso utilizar essa, né? Só o prendedor em volta da caixinha, tá? Então vários prendedores dentro de uma caixinha e daqui eu passo para uma outra caixa. Então ele vai colocando ali ao redor, tá? Atividades com pegador de macarrão. Então eu coloco aqui uma caixa cheia de rolhas, né? Pode também, em vez de usar as rolhas, eu posso usar tampinhas de garrafa PET, tá? Então, em vez de utilizar as rolhas, coloco várias tampinhas de garrafa PET e a criança com pegador de macarrão, de salada, ela vai fazendo ali a pinça, né? E recolhendo esses objetos pequenos. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma caixa cheia de tampinhas coloridas e pedir para ela pegar só as verdes, só as vermelhas, então ela vai também conhecendo as cores, tá? Outra atividade que nós podemos fazer, aqui ela vai colocar os EVAs nos botões, né? Então eu coloco aqui um objeto ali de papelão ou de isopor, né? E aí eu vou colocar um tecido, prendo os botões, posso utilizar diferentes figuras geométricas e a criança tem que ir colocando essas figuras geométricas nos botões, tá? Então, por exemplo, eu também posso ir trabalhando tamanhos, posso ir trabalhando com cores ou com formas diferentes. Então, agora só pode os amarelos, agora só pode o laranja, agora só pode o azul. Ou então, agora só pode o triângulo, só pode o retângulo, só o quadrado e assim por diante. Ou por tamanhos diferentes. Agora eu mostro um determinado tamanho e a criança tem que pegar objetos as figuras que sejam daquele tamanho, do menor para o maior. Eu posso colocar aqui também, ó, você vai começar aqui do menor até o maior, tá? Então eu posso ir aí modificando as minhas atividades. E por último aqui, a gente passa para a escrita, né? Então, por exemplo, eu coloco aqui, eu posso iniciar essa tarefa com as crianças no chão, sentadas no chão, e aí elas vão passando, tá? Como se fosse a caneta em volta das pecinhas, as crianças sentadas no chão, e eu vou passando aqui entre elas. E aí eu sento lá no final. Sai mais uma e vai passando, tá? Depois eu posso fazer esse trajeto com corda. E aí ela tem que levar, por exemplo, um patinho, um carrinho, né, dentro desse espaço. Em seguida, eu vou diminuir, eu faço um espaço menor e a criança tem que passar com um carrinho com a mão. Tá? Depois, eu vou diminuir os espaços. Agora eu coloco as pecinhas e ela com um canetão, ela tem que ir riscando e não pode derrubar as pecinhas. E eu vou diminuindo isso até que ela consiga, por exemplo, escrever dentro dos espaços do espaço das linhas do caderno, né? Então eu vou sair lá de um espaço maior e vou para um espaço menorzinho, tá? Então é isso, né? São várias atividades, né? Existem muitas. Aqui eu procurei trazer algumas atividades que podem ser realizadas tanto dentro da escola como em casa. Então, para quem tem um bebê, uma criança que necessita dessa estimulação essencial, né? E aí eu falo também das crianças que não somente têm a necessidade por conta de alguma patologia, mas as crianças que por falta de estímulo, aquelas que ficam muito tempo em frente à tela, elas também necessitam dessas atividades para desenvolvimento dos aspectos psicomotores. Então, o uso da psicomotricidade como estimulação essencial para as crianças de 0 a 3 anos de idade. Espero que vocês tenham gostado.